Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um super ultra mega encontro, não é isso? E nós vamos trabalhar nesse contexto de hoje a proclamação da República do Brasil. Show, galera, tudo bem? Pessoal, vamos ter que ser extremamente rápidos. Vamos fazer aqui uma análise sucinta desse processo. Nós já vimos, né? Vimos de uma crise de um segundo reinado, onde Dom Pedro II perde, né, gente, alicerces importantes para governar, porque perdeu o apoio da igreja, porque perdeu o apoio do exército, perdeu o apoio dos latifundiários e, de certa forma, tentou ainda, viu que a proclamação da República era certa, tentou ainda uma artimanha de que a proclamação da República fosse controlada por ele, não deu certo, porque a oposição jogou a boataria de que Dom Pedro II iria mandar prender líderes importantes militares. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca, né, isso em 15 de novembro de 1889, declara a proclamação da República do Brasil. Show! No primeiro momento, nós vamos ser governados por militares. Por isso, a República da Espada. A espada é símbolo do Exército Nacional. E essa República da Espada vai até 1894. Show de bola. Pessoal, no primeiro momento, né, nós vamos conhecer as funções básicas do governo provisório, do governo de Deodoro da Fonseca. Consolidar o novo regime, institucionalizá-lo por meio da aprovação de uma Constituição e executar reformas administrativas que se mostrassem o quê? Necessárias. É importante destacar que nesse processo de proclamação da República, mais uma vez, o povo não participa, o povo assiste a tudo bestializado. Enquanto o exército tomava o comando e o poder do país, a população achava que era mais um desfile militar e simplesmente não se intrometeu. Show de bola? No primeiro momento, nós temos que destacar os projetos, né, gente, para a nossa república. Nós temos um projeto oligárquico, nós tínhamos um projeto militar e um projeto democrático. Esse projeto oligárquico, viu, gente, era dos proprietários de terra, dos latifundiários, que propunha uma república liberal, com grande autonomia de quem? Das províncias. E claro, né, gente, o controle sendo todo administrado por eles. Já os militares queriam, né, organizaram um movimento dos oficiais de alta patente. E eles propunham uma espécie de ditadura com um governo forte, centralizador e progressista. Já o projeto democrático, ele era dirigido por jornalistas, por estudantes, funcionários, profissionais liberais e grupos, né, gente, urbanos que desejavam, de certa forma, participação popular no processo político nacional. Show? Vamos analisar agora, né, gente, as primeiras medidas tomadas por Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil, primeiro presidente. Primeiramente, vamos para a expulsão da família imperial. Dom Pedro II e a família imperial tiveram que ir embora do Brasil. Mais precisamente, foram para a França. Mas por que expulsar a família imperial? Vocês sabem, né, gente, que poderia, de certa forma, acontecer uma reviravolta e dentro dessa reviravolta, Dom Pedro II voltar novamente a ter o poder, voltar novamente a consolidar o seu poder no Brasil. Por isso, expulsar foi, de fato, importante para o Deodoro da Fonseca. Ele fora para a França, né? Isso não vai demorar muito tempo, ele vai morrer de pneumonia. Mas por quê, né, gente? Dizem que estava muito frio e ele passeando de carruagem, disse que sua assessoria pedia para que ele botasse o casaco, ele que nada, não, sou forte, essa coisa toda, e não colocou o casaco. Depois disso, adquiriu uma pneumonia, a doença se agravou e ele faleceu. Seu grande desejo era ser sepultado no Brasil, ou que pelo menos terra brasileira estivesse sob seu caixão. Como o seu pedido, o seu desejo não foi realizado, quando ele foi enterrado lá na Europa, a terra do Brasil foi levada em potes e realmente ela esteve sob o caixão de Dom Pedro II. Show! Outra medida importante é a separação entre igreja e Estado, criando os cartórios de registro civil. Até então, a igreja cuidava dessa parte social.
A população, do nascer até o morrer, pagava taxas à igreja. Certidão de nascimento, aquelas questões relacionadas à primeira Eucaristia, aquelas questões relacionadas ao matrimônio, ao atestado de óbito, tudo era com a igreja. E, né, claro, logicamente, quando Deodoro assumiu, tirou esse poder da igreja e passou a registrar, passou esse poder para os cartórios. Show de bola? Outra questão importante aí do governo do Deodoro da Fonseca foi a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vamos ter a Constituição de 1891, uma Constituição promulgada, viu, gente? Ou seja, uma Constituição encomendada, onde nós vamos analisar dentro em breve, de forma muito aprofundada, as principais características dessa Constituição. A adoção de novos símbolos nacionais, não é isso, gente? Nós vamos ter, de fato, né, gente, a questão da criação de uma nova bandeira, a bandeira nacional que nós temos atualmente, onde nós temos aí o verde, as matas, né? Verde, o amarelo, o ouro, o azul do céu, o branco da paz, show. Nós temos a grande naturalização, ou seja, a concessão da nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros residentes no país. Nós vamos ter também, né, gente, a questão da adoção do federalismo, ou seja, as províncias foram transformadas em estados com autonomia administrativa em relação ao governo federal. Show! O governo de Deodoro da Fonseca contou também com uma importante reforma ao quê? Econômica, criada, né, gente, pelo saudoso Rui Barbosa, ministro da Fazenda na época. Parente, né, da Marina Rui Barbosa, show, atriz brasileira, mega super. Pessoal, o Rui Barbosa, ele tinha pretensões de que o Brasil mudasse a sua mentalidade econômica de agroexportadora para um país industrial. Queria que o Brasil se industrializasse, ou seja, mostrasse uma nova faceta. Então, o que ele vai fazer? Criou um projeto para industrializar. Esse projeto ele fora derivado do governo inglês ainda no processo de formação das monarquias nacionais, que seria a facilitação de crédito a empresários, para que eles investissem nos seus negócios, fazendo seus negócios crescerem e, logicamente, aumentar o emprego. Lá na Inglaterra deu certo. Aqui no Brasil, o que os empresários fizeram? Embolsaram o dinheiro e simplesmente, quando foram cobrados, eles apresentaram um projeto de falência das suas empresas. Então, a pessoa não deu certo por isso. Mas Rui Barbosa continuou, né, gente, tentando, de certa forma, que esse projeto desse certo. Então, houve, né, aumento da emissão de papel moeda. Ele jogou mais dinheiro no mercado para tentar minimizar a crise. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter muito dinheiro no mercado, então, logicamente, o dinheiro ele vai perder o valor. Isso, logicamente, vai resultar na instalação de uma grande e enorme inflação no Brasil. Então, professor, as principais consequências da política do encilhamento foram a especulação financeira, foram a inflação, falências e, logicamente, o desemprego em alta. Então, isso quer dizer que a crise gerada por essa política financeira recebeu o apelido de encilhamento. Mas, professor, me explique, por que chamar de encilhamento? Vocês sabem, né, gente, que no cavalo, quando ele vai ser selado, existe uma cinta para endurecer a sela. E aquela cinta, ela de certa forma, aperta a barriga do cavalo. Aquela cinta que aperta para que a sela não desça, escorregue, ela é chamada de encilhamento. E fora isso que aconteceu com a economia nacional nesse momento. Então, professor, quer dizer que essa política econômica não deu certo. Show! Vamos agora avaliar a nossa primeira Constituição Nacional, né, gente? Inspirada no modelo da Constituição dos Estados Unidos. A partir daí, o Brasil vai se tornar uma república federativa, presidencialista e representativa. Vai adotar o federalismo, ou seja, os estados poderiam ter empréstimos no exterior, ter forças militares próprias, criar e cobrar impostos, eleger deputados estaduais e o chefe de governo do estado fazer sua própria constituição. Professor, federalismo, isso implica dizer que os estados teriam maior autonomia. Outra questão importante foi o estabelecimento, né, dos três poderes.
executivo, legislativo e judiciário. Professor, esses três poderes estão, né, gente, dentro do modelo iluminista criado por Montesquieu na obra Espírito das Leis, correto? Show. Mas, professor, nós estamos vendo aí três poderes. E quando a gente estudou lá no processo da Constituição de 1824, a primeira Constituição Nacional, nós tínhamos quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Simplesmente o moderador mandou tchau, foi embora, acabou. Outra questão importante é a respeito do voto direto e descoberto, seja não secreto. Todo mundo sabia em quem você votava. Então era muito mais fácil você coagir aquelas pessoas que você controlava para que elas votassem no candidato que você, coronel, mencionava. Outra questão importante, né, diz respeito à questão do voto. Apenas os homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados poderiam votar. Ou seja, praticamente 90% da população não podia votar com essa característica. Podiam votar desde que não fossem soldados, mendigos, membros do clero regular. Então, mulheres não podiam votar, frades não podiam votar, mendigos, analfabetos e soldados. Então, professor, uma grande e enorme parcela da população não podia votar. E outra questão importante é a separação da igreja em relação ao Estado. Show de bola. Pessoal, outra questão importante é que o primeiro presidente do Brasil, nesse momento, e o seu vice, eles seriam eleitos de forma indireta pela Assembleia Constituinte, que passaria a se chamar posteriormente de Congresso Nacional. Show de bola? Pessoal, foi um mega prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Show!